Bora para mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas e aqui eu preparo você para encarar qualquer plantão sem medo. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, um tema muito especial e que eu gosto muito. E qualquer pessoa que está ali no internato, está no pezinho para se formar, ou mesmo que acabou de formar agora, precisa aprender, porque aquele paciente que vai te gerar o frio na espinha, que é o paciente grave, em algum momento você vai precisar usar essas medicações. E quais são elas? São os vasopressores. Aprender a usar os vasopressores no momento certo, ou seja, saber as indicações corretas, saber como começar, com qual dose começar, como tirar esses vasopressores, tudo isso vai deixar você mais seguro no plantão. O seu paciente vai evoluir melhor, você vai conseguir salvar pacientes e isso vai te trazer mais segurança. Então o tema de hoje é muito importante. Fica aqui até o final que depois que desse vídeo você não vai mais ter dúvidas em relação a usar vasopressores no seu plantão. E tem 3 medicações que você precisa dominar. Essas daqui você tem que ter na palma da mão cada detalhe dessas medicações, do uso prático, para você conseguir fazer o seu plantão com tranquilidade. São elas a noradrenalina, a adrenalina e a vasopressina. E olha, falando em prática, o que eu vou ensinar para vocês aqui hoje é o que você vai precisar no seu dia a dia do plantão. Se você veio aqui buscando fisiologia dessas medicações, qual receptores que elas agem, eu não vou falar sobre nada disso hoje, então já pode fechar o vídeo aqui porque provavelmente o assunto aqui não vai te interessar. E por que eu tô falando isso? Não é que isso daqui não é importante, mas é geralmente o que vocês focam. E aí o paciente chega ali na sua frente, você sabe qual receptor que a medicação age, sabe um monte de detalhezinho de prova, mas não sabe realmente o que você vai precisar fazer na hora ali, na prática, com o paciente na sua frente. E é isso que a gente vai aprender aqui hoje. Eu vou passar para vocês isso aqui de forma bem mastigadinha para você realmente saber o que fazer ali frente ao paciente. Então, sem mais delongas, bora começar. E a primeira coisa aqui é que eu preciso passar para vocês alguns conceitos importantes. Primeiramente, droga vasoativa, vasopressor, não é só na hipotensão. Lembre-se que hipotensão, ele está dentro do contexto de choque, ou seja, ele é um dos sinais em que pode se manifestar o choque, mas ele não é um critério obrigatório. Então, o seu paciente, ele pode estar chocado e mesmo assim não está hipotenso. Então, é importante você estar analisando sempre outros fatores. E o exame físico vai te ajudar nessa hora, principalmente a questão de nível de consciência, perfusão periférica, a diurese desse paciente. Alguns exames laboratoriais podem te ajudar, como o lactato. Você vai juntar essas informações, um ecoberaleite se você tiver disponível, e isso que vai indicar se você precisa realmente iniciar a droga vasoativa para esse paciente ou não. Então tomem muito cuidado com essa questão de hipotensão. Hipotensão é um dos sintomas do choque, mas não necessariamente todo choque tem hipotensão. Segunda questão aqui, o vasopressor ele deve ser iniciado precocemente. E aqui é uma coisa que vocês erram muito. Às vezes você fica ali esperando o paciente degringolar, a coisa já está ali num estado quase irreversível para iniciar essa droga vasoativa. Não cometam esse erro, esse é um erro muito básico e que você pode perder o paciente por causa disso. Se um paciente chega, por exemplo, com sepse, a gente vai correr aquele volume, mas não necessariamente você precisa esperar correr todo esse volume. Se você vê inicialmente que o paciente já não está respondendo, que ele é um paciente muito grave, já prepara essa medicação, já orienta, já pede, já orienta ali sua equipe a começar, porque você sabe que isso vai demorar. E se o paciente vir descendo mesmo, tem sempre aquela opção do post-dose de adrenalina, que é uma coisa que a gente sempre conversa aqui. Se o paciente está em iminência de parada cardiorrespiratória, post-dose da adrenalina pode ser uma ferramenta muito importante. A gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui também. E aí, beleza, decidiu que vai iniciar essa droga vasoativa precocemente. Qual que eu vou escolher? Bem, a gente sabe que a medicação mais estudada é a noradrenalina. E ela vai ser a nossa carta na manga, vai ser o nosso coringa. Por quê? Porque a maioria das situações, ela vai ser a nossa primeira escolha. É a medicação mais estudada, como eu já disse, é a medicação que durante anos foi comparado com a dopamina e foi muito superior em todos os desfechos, mortalidade, tempo de hipotensão, tempo de deshospitalização. Então, na grande maioria das situações, a noradrenalina vai ser a nossa primeira opção. Então, é a medicação que você tem que melhor saber o manejo. É a medicação que, se você for gastar um tempo para estudar, use esse tempo para estudar a noradrenalina. Todos esses detalhezinhos práticos, claro que a teoria de questão de receptor e tudo, como eu já falei, é importante para você entender algumas coisas, mas lembre-se que sem a prática, sem a parte ali do detalhezinho do que você vai fazer no plantão, você não vai conseguir usar essa medicação. E aí tem sempre aquela questão, a noradrenalina é a medicação que vai estar disponível para você.
Porque não adianta eu vir aqui ensinar um monte de medicação diferente, você saber detalhes, por exemplo, da vasopressina, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas que é uma medicação mais cara, menos disponível. O que você vai ter ali geralmente no seu plantão é mesmo a noradrenalina. Então foque nela, entendam bem os detalhes e quando usar e como usar, tá bom? Uma exceção aqui de quando a gente vai escolher a medicação como primeira escolha vai ser a adrenalina na anafilaxia. Então, quando a gente está pensando em anafilaxia, a adrenalina, mesmo naquele paciente que não esteja em choque, vai ser a nossa primeira opção. Tirando isso, foque na noradrenalina e depois vai entendendo as particularidades das outras medicações. Bem, e aí é aquela coisa, quando você começa a dar os plantões, principalmente se você ainda não está totalmente seguro, vai ter algumas dúvidas que vão surgir. E eu vou tentar tirar todas elas aqui para vocês para que você possa fazer um plantão tranquilo, um plantão com segurança, que é o meu objetivo aqui, te preparar para pegar qualquer plantão com segurança. A primeira questão que você vai ter dúvida é qual a dose que eu vou usar para cada droga vasoativa. Então, ok, escolhi a minha medicação, mas como eu vou diluir isso? Como eu vou usar essa medicação? Bem, vocês sabem que eu sou a favor de não ficar decorando dose, não ficar decorando coisas que vão ocupar a nossa cabeça e que às vezes a gente poderia estar gastando com outras informações que realmente são relevantes a gente tomar a decisão na hora. E é para isso que serve o nosso e-book. Você pode consultar ele aqui, eu vou deixar o link na descrição, e lá você vai ter todas essas dosagens, todas as diluições, e vão ter até tabelinhas mostrando ml hora baseado para cada peso do paciente. Porque lembre-se que as drogas vasoativas, geralmente a gente vai comunicar em micrograma quilo hora, miligrama por minuto, a depender da medicação. Então não adianta a gente saber só o ml hora, porque vai depender como essa medicação vai estar diluída, e tudo isso no começo pode confundir muito a gente. Por isso que eu oriento vocês de ter algum material para que você possa consultar. Mas claro, eu vou deixar uma carta na manga aqui para vocês, e se você tiver que decorar alguma medicação, como eu já disse, decore a noradrenalina. A diluição mais comum que a gente vai usar por aí vai ser 16 mg, que são 4 ampolas, em 234 ml de soro fisiológico. Então a gente vai ter 250 no total dessa diluição e ali dentro a gente vai ter 16 mg de noradrenalina. Com essa diluição, você vai começar ali mais ou menos a 1 ml hora para um paciente padrão de 70 kg, podendo ir até 100, 130 ml por hora. E aí a gente vai discutir um pouquinho aqui quando entrar com outra medicação também. Bem, e qual a dose máxima da noradrenalina? Isso é uma coisa um pouco controversa na literatura. Tem local na literatura que fala que a dose máxima é 2 microgramas quilo minuto, enquanto alguns estendem essa dose para 3 microgramas quilo minuto. O importante aqui é a gente entender que quando o paciente está usando uma dose muito alta, geralmente é acima de 1 micrograma quilo minuto, esse paciente ele é muito grave, esse paciente assim, ele vai ter uma mortalidade muito elevada, esse paciente provavelmente já vai estar com outras drogas vasoativas associadas. Então aqui, cada vez mais, o benefício de aumentar a noradrenalina vai ser pequeno. A gente até vai fazer em alguns pacientes, mas a gente tem que tentar entender que provavelmente a gente não vai conseguir ajudar muito aquele paciente aumentando apenas a noradrenalina sem adotar outras medidas. E aí vem a grande questão. A gente conversou aqui que a gente precisa iniciar essa droga vasoativa precoce. Então o meu paciente está chocado, mesmo que a gente não tenha ali aquela hipotensão. E olha, isso acontece muito, viu? Eu já peguei um paciente que ele chegou, ele estava todo esquisito, sabe aquele paciente que você olha assim, aquela coisa tá estranha, né? É um paciente que tinha algumas coisas na história que sugeriam dele ter uma infecção, mas não estava muito claro. Só que a pressão dele estava normal. Mas esse paciente foi rebaixando, ele começou a ficar com aquela pele fria, pegajosa, foi piorando, só que ele não estava hipotenso. E aí se a gente ficar com aquela cabeça fechada de que o paciente só vai estar chocado se ele tiver hipotensão, a gente deixa de tomar medidas. Então logo eu identifiquei aquilo ali, já pedi para o pessoal iniciar uma droga vasoativa. Como eu tinha ali o ecoberaleito disponível, eu já fui ali antecipando e comecei a calcular algumas coisas, né, débito cardíaco, tudo, e aí fechou claramente um diagnóstico de choque. Dava para ver, né, juntando todas essas informações, lactato alto, tempo de enchimento ruim, e foi só iniciar a droga vasoativa e o paciente, assim, como se tivesse renascido. Então, assim, droga vasoativa
vasoativa, quando ela é bem indicada, ela salva o paciente, ela faz milagre mesmo. Então estejam muito atentos a essa questão da hipotensão. E aí onde eu queria chegar aqui? Se eu vou iniciar essa droga precoce, e se o meu paciente ainda não tem um acesso central, o que eu vou fazer? Bem, o que os estudos mostram é que quando a gente espera para iniciar essa droga vasoativa no central, a gente acaba prolongando muito o tempo de choque. Porque para vocês terem uma ideia, na maioria dos estudos, o que mostra aí é um tempo médio de 4 horas. Aí você deve estar pensando, mas como assim? Eu passo central muito mais rápido. Mas lembre-se que isso envolve um monte de coisa. Aquele paciente ali, muitas vezes, não vai ser o seu único paciente. Vai ter outros pacientes chegando que você vai ter que dar atenção. Tem toda uma questão de pedir material, separar material, preparar. Às vezes aquele paciente não é um paciente que é um acesso fácil. Então, quando a gente pega uma média, demorou-se aí de 2 até 4 horas. Imagina esse paciente chocado esse tempo todo esperando uma noradrenalina. E em contrapartida, quando os estudos analisaram a questão da gente iniciar essa noradrenalina no periférico, viu-se que o risco de complicações não é tão alto igual a gente pensava. Ele pode ocorrer, claro, mas se a gente tomar algumas medidas preventivas, a gente pode reduzir esse risco, fazendo com que o benefício da gente iniciar essa medicação seja muito maior. Quais são eles? Primeiramente, esse acesso tem que ser acima da fossa cubital, porque ele tem que ser um acesso mais calibroso. E aí é outra coisa que você tem que prestar atenção. Quando for pegar esse acesso, evitar aquele acesso muito fininho, né, com um calibre muito pequeno. Então, prefira acesso mais calibroso e pelo menos acima da fossa cubital. Outra questão é o tempo. Aqui é um pouco controverso. Tem local que fala que a gente deve evitar ficar mais de 12 horas. Tem local que alguns estudos, né, que comprovaram que até 72 horas não teve muitos riscos. O que eu oriento vocês aqui é o seguinte: não espere pegar um central para iniciar a sua noradrenalina. Porém, também não fique usando isso como desculpa para passar esse acesso para o próximo plantonista. Inicie a sua droga vasoativa, porque ela é a prioridade, ela vai estabilizar o paciente, mas assim que você conseguir ali dar aquela estabilizada inicial, botar a situação sob controle, já providencie esse central. Porque lembre-se que o central, o objetivo dele não é só administrar essa medicação, ele vai ter outra utilidade no paciente chocado, né? Você pode coletar uma gás ali do central e ele vai te dar algumas informações. Tem algumas medicações que infelizmente não dá para ser feitas no periférico. Tem algumas medicações que você consegue, por exemplo, reposições eletrolíticas, você consegue fazer de uma forma mais efetiva, mais rápida no central, com concentrações maiores. Então o central no paciente grave quase sempre ele vai ser preciso sim, mas não é desculpa também para você ficar segurando ali de iniciar a droga vasoativa. Inicie de forma precoce. E aí beleza, meu paciente já está lá com a noradrenalina, mas continua piorando. Quando é o melhor momento de eu iniciar uma segunda droga vasoativa? Aqui é o seguinte, a gente vai usar mais ou menos a dose da noradrenalina para a gente ter como guia. Claro que se o paciente está com droga vasoativa e ele continua piorando, sempre interrogue se o seu diagnóstico está correto. Será que eu estou deixando alguma coisa passar? Será que esse paciente está chocado por alguma coisa reversível, por exemplo, um TEP que eu deveria trombolizar? Será que esse paciente não está com pneumotórax e aí eu deveria drenar? Enfim, tem que analisar essas situações, não vai só naquela cabeça fechada ali e, né, adicionando medicação. Mas se realmente a droga vasoativa foi bem indicada, não tem alguma coisa ali que você consiga resolver na hora, o tratamento já foi iniciado e esse paciente continua piorando, você vai se guiar pela dose da noradrenalina. Se o paciente já estiver com cerca de 0,3 micrograma quilo minuto de noradrenalina até 0,5 micrograma quilo minuto, esse é o momento de você já pensar em um segundo vasopressor. E aí vem a grande questão: qual vasopressor? Você já deve ter tido essa dúvida, então a gente vai discutir um pouquinho aqui agora também. Lembra que eu falei para vocês que a noradrenalina ela foi muito comparada com a dopamina, mas recentemente a gente tem feito alguns estudos comparando ela com a vasopressina. Quando a gente pensa na noradrenalina comparada à vasopressina, o que viu-se foi que a vasopressina até apresentou alguns efeitos muito interessantes que até mostraram alguma certa superioridade em relação à noradrenalina. O principal deles é a questão de a evolução para uma hemodiálise. O paciente que usou vasopressina parece que ele evoluiu menos para diálise. Ainda tem que ser feito outros estudos em relação a isso, mas é algo para a gente ter aqui na cabeça. Então, a vasopressina acaba, na maioria das situações, sendo a nossa segunda opção de vasopressor. Então, aquele paciente que já está com a noradrenalina naquelas doses citadas, a gente vai pensar em iniciar a vasopressina. E por quê? Porque ela é uma medicação que acaba agindo em outro receptor. Então, às vezes, o receptor ali da noradrenalina, né, receptores adrenérgicos, eles já estão saturados. E aí você vai iniciar a vasopressina que age em outro receptor e às vezes é o que o paciente precisava ali para dar uma melhorada. Mas e se eu não tiver vasopressina no meu serviço?
Isso daí, infelizmente, é comum, porque a gente sabe aí que no ambiente de SUS, dificilmente a gente vai ter essas medicações mais caras. E aí você vai ter que usar aqui a boa e velha adrenalina. Problema da adrenalina, ela acaba agindo no mesmo receptor da nora, e a segunda questão é que ela é uma medicação mais arritmogênica. Então tomem muito cuidado, porque às vezes você ali iniciar a adrenalina, esse paciente vai começar a ter alguma arritmia, alguma coisa que você vai ter que controlar ali. E aí, como eu disse lá atrás, vamos lembrar aqui também que o uso interessante da adrenalina é quando a gente faz um post-dose. A gente vai diluir ali uma ampola de adrenalina em um soro de 100 ml, você vai aspirar ali uma seringa ali de 10 ml, 5 ml para você ter, e aí você pode fazer no push ali de 2, 3 ml e reavaliando esse paciente. Quando que vai servir isso daqui? Quando aquele paciente ele está muito chocado, ele está em ritmo de pré-parada mesmo, que geralmente é aquele paciente que tem uma PAM menor que 35, 40, e você não tem tempo para iniciar alguma droga vasoativa. Então, essa droga vasoativa está sendo preparada, ou, por exemplo, esse paciente está no transporte e começou a ter essa situação, ali você não tem tempo de preparar a bomba, tudo, iniciar, então você vai fazendo post-dose para segurar, vamos dizer assim, esse paciente até que você consiga realmente iniciar um vasopressor em bomba. Bem, e o caminho contrário? Ou seja, meu paciente está com noradrenalina, já numa dose elevada, ele está com vasopressina, mas ele começa a melhorar. Como que eu vou fazer a redução gradativa dessas medicações? Bem, tem estudo mostrando que quando a gente deixa para tirar a vasopressina por último, esse paciente evolui melhor. Por quê? Ele fica menos tempo hipotenso e isso é feito de uma forma mais efetiva e tem até estudo mostrando que ele sai mais rápido das drogas vasoativas. Então o ideal, seguindo literatura mesmo ao pé da letra, é que a gente tire toda a noradrenalina e mantenha esse paciente com vasopressina. Mas como eu falei para vocês, a vasopressina é uma medicação muito cara, pouco disponível, às vezes você vai ter ali poucas ampolas para utilizar. Então a dica de prática que eu dou para vocês aqui é: retire a noradrenalina até ela ficar mais ou menos 0,3 a 0,5 micrograma quilo minuto, que foi aquela medição ali que você iniciou a segunda droga. Beleza, quando ela chegar nessa dose, né, aí você vai começar a tirar a vasopressina. E aí você tira a vasopressina toda e mantém o paciente só com a noradrenalina. Lembrando que isso daqui é totalmente off-label, não tem evidência científica disso daqui, mas é uma situação que talvez você vai vivenciar no seu plantão. Por isso que eu tô dando essa dica de prática. Não adianta eu falar aqui para vocês que você vai tirar toda a nora e vai sobrar só a vaso se você nem tem a vaso. Se você tem ali, às vezes, o hospital liberou ali, ó, essa ampola aqui e é o que vai ter. Não adianta, porque aí você vai tirar, você vai deixar só o paciente com vasopressina e quando chegar à noite não tem a vasopressina ou para o próximo plantão e aí você prejudicou o paciente. Então lembre-se que eu sou uma pessoa que, né, totalmente aqui a favor de estudo, de literatura, mas eu também trago para vocês dicas aqui práticas da realidade, tá bom? E aqui uma outra dica que eu quero dar para vocês. Na hora de tirar essa vasopressina, ela é diferente de como a gente tira a noradrenalina. Quando você reduz ali a dose da noradrenalina, em alguns minutinhos ali, 3, 5 minutos, no máximo 15, você já consegue sentir aquele efeito. Então se o paciente começar a voltar a ter o choque, ficar mais hipotenso, você já vai ver imediatamente. Qual que é a questão da vasopressina? A duração dela é maior. Então, quando eu mexo na dose dela, eu tenho que esperar pelo menos 30 e o recomendado é até 60 minutos para eu mexer de novo. Senão, o que vai acontecer? Você tira um pouquinho e aí o paciente, você espera ali 10 minutos e fala: o paciente está bem ainda, então vou tirar mais um pouco. Aí você tira mais um pouco, tira mais um pouco, tira mais um pouco. Quando realmente o efeito dela acabar, ele vai acabar de uma vez. E às vezes o paciente vai chocar muito. Então o ideal é, mexe um pouquinho ali, tira 2 ml hora, né? Geralmente na diluição padrão aí, que a gente usa para vasopressina. Isso vai fazer com que o paciente ele vá, né, se adaptando ali mais devagar e você consiga ver o efeito daquela modificação que você fez, tá? Então lembre-se, tirar devagarzinho a vasopressina e a noradrenalina é aquele padrão mesmo. Você pode diminuir um pouco ali, esperar 5, 10, 15 minutos no máximo e já pode tirar de novo se o paciente manteve-se bem. Então vamos recapitular aqui para ver se vocês entenderam direitinho. Eu quero vocês no próximo plantão já dominando esse manejo aqui de vasopressores, hein? Então, primeiramente, pensar se o paciente já não precisa logo dessa droga vasoativa. Não fique esperando hipotensão, não fique esperando o paciente degringolar. Isso aqui é iniciar precoce. Se você viu que o paciente vai ter indicação de vasopressor, já começa logo. Segunda questão, nossa primeira droga vasoativa geralmente vai ser a noradrenalina.
medicação mais disponível, medicação mais estudada, todo mundo tem mais familiaridade. Terceira questão, se estamos falando da noradrenalina, essa droga pode ser iniciada no periférico enquanto você ajeita ali o seu central. Não precisa ficar esperando. Lembrar que acesso calibroso, acima da fossa cubital e ficar sempre de olho nesse paciente para ver se aquilo ali não extravasou. Outra questão aqui, segunda droga vasoativa, geralmente vai ser a vasopressina. Noradrenalina chegou de 0,3 a 0,5 micrograma quilo minuto, pensar na segunda droga, que geralmente vai ser a vasopressina na maioria dos casos, desde que disponível. Se não tem disponível, a adrenalina, desde que você esteja ciente da questão que ela é mais arritmogênica. Beleza, paciente lá está com noradrenalina, está com vasopressina, está melhorando. Vou fazer o desmame da noradrenalina e vou deixar a vasopressina. Isso seguindo literatura, porém tem aquela dica que eu disse para vocês. Então, o caminho para você conseguir dar um plantão, qualquer ele que seja, totalmente sozinho, totalmente seguro, é esse aqui, é dominar o manejo de pacientes graves. E é por isso que eu estou trazendo esse vídeo aqui para vocês. Então não se esqueça de continuar acompanhando aí os nossos vídeos, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum. Em breve você vai estar fazendo qualquer plantão sozinho, sem medo do paciente grave.